Moff era uma posição política dentro do Império Galáctico, ocupada pelos governantes de cada setor do Império e eram nomeados através de um órgão seletivo chamado Conselho de Moffs. No Legends, eles também podiam ser chamados de Setor Moffs. Embora tenham ficado mais conhecidos dentro do primeiro Império Galáctico, esse título também foi utilizado pela República, Império Sith, Império Fel e pelo Império Galáctico de Darth Krayt no universo Legends. Hoje, vocês vão conhecer a mais famosa posição dentro do Império Galáctico, os Moffs Imperiais. Esse termo teve como origem os pequenos impérios espaciais no período pré-república, há mais de 25 mil anos antes da Batalha de Yavin. Recebia o título de Moff os senhores da guerra dos setores que optavam por se unir à República pacificamente, ao invés de lutar. Esses territórios passaram a ser conhecidos como regiões aliadas, sob o governo dos Moffs. Com a instalada oficial da República, esses territórios se transformaram em setores da República, e os títulos de Moff e também Grande Moff que foi criado se tornaram apenas títulos cerimoniais. Muitos anos mais tarde, após a Grande Guerra do Hiperespaço, o Império Sith reconheceu a grande contribuição desses governadores ao seu império e instituiu o título Grande Moff às suas fileiras. Seu primeiro governador foi o Grande Moff Odile Viken. Outros foram o Grande Moff Zilus e o Grande Moff Raikus Kilran. Com as reformas de Hussan, a premiação com o título de Moff foi totalmente banida da República. I understand your reservations completely, Senator, and I assure you the appointment of governors will in no way compete with the duties of the Senate. Essa posição só voltou a ser utilizada novamente milênios mais tarde, no último ano da República Galáctica. Sheev Palpatine, o chanceler supremo, se aproveitou de seus poderes emergenciais concedidos pela criação dos clones. Ele criou um decreto de governança de setor, estabelecendo governadores planetários e regionais por toda a galáxia. Oficialmente, eles eram chamados de governadores de setor, mas Palpatine utilizou o título Moff publicamente como uma homenagem aos antigos pequenos impérios espaciais. Mas é claro que ele também pensou no enaltecimento desses governadores da mesma forma que o Império Sith fez, e isso serviu como uma indicação da inevitável ascensão do Império. Now that he has control of the Jedi Council, the Chancellor has appointed governors to oversee all star systems in the Republic. When did this happen? Oh, that decree was posted this morning. Esse decreto de governança setorial causou um grande alarde no Senado da República, resultando no chamado Petição dos 2000, um documento assinado pela Delegação dos 2000, grupo de senadores intrigados com a forma que o chanceler guiava a República em meio à guerra. Essa petição era um protesto e solicitava ao Senado que reivindicasse os poderes emergenciais. Sempre um passo à frente, Palpatine utilizou isso em seu favor para eliminar seus oponentes considerados mais perigosos no Senado. Esse foi um curto desafio que ele e seus asseclas enfrentaram no Senado, juntamente com todos os planos que envolviam as Guerras Clônicas e a eliminação dos Jedi, atrasou a nomeação dos primeiros Moff, que só foram assumir esse cargo semanas após a ascensão do Império. Eu respondo pelo que acontece no meu setor, nem mais nem menos. O mesmo pode ser dito de todos os membros deste conselho. Sim. É claro. Isso mesmo. Dentro do primeiro Império Galáctico, inicialmente cada Moff reportava a um conselheiro imperial, enviando dados dos relatórios de seus setores ao conselheiro e ao próprio imperador. Como na Velha República, o conceito era atribuir um Moff juntamente com um senador para cada setor em um congresso local. No entanto, os primeiros Moffs do Império receberam territórios muito maiores para controlar, muito além da jurisdição do senador local, indicando que os Moff também receberam a autoridade da Marinha Imperial, pois esses territórios maiores correspondiam às mesmas áreas de atuação dos exércitos de setores da República. O Senado Imperial foi totalmente absorvido no mesmo ano em que aconteceu a Batalha de Yavin. Nessa época, os Moff já haviam sido designados para a maioria dos milhares de setores do espaço conhecido.
Isso obrigou o Império a criar uma série de modificações para continuar mantendo o controle, como o estabelecimento dos grandes Moffs, que eram governadores gerais de setores prioritários, também conhecidos como supersetores. Porém, alguns deles eram promovidos a grandes Moffs, não para controlar esses setores mais importantes, mas devido à grande atividade rebelde. Essa promoção era para que eles pudessem receber recursos adicionais para lidar com as crescentes ameaças. Entendido, comando. Iniciando o bombardeio. 5 anos após o estabelecimento do Império, existiam apenas 20 Moff fixos, que correspondiam ao Conselho Governante Imperial. Nesse mesmo ano, Wiluf Tarkin, o Moff mais poderoso e confiável do Imperador, foi promovido pelo próprio ao cargo sênior de Grande Moff, dispondo de uma placa patente em seu peito com a insígnia de 12 quadrados coloridos, 6 azuis em cima, 3 vermelhos e mais 3 amarelos embaixo. Enquanto os Moff dispunham de uma placa com 10 quadrados coloridos, 5 azuis em cima, 3 vermelhos e 2 dourados embaixo. Ambos também contavam com 4 cilindros de códigos no uniforme, geralmente 2 com as pontas azuis e 2 vermelhos. Embora sua vestimenta fossem uniformes padronizados do Império, muitos governadores setoriais se vestiam diferentemente do padrão por diversos motivos. Um grande exemplo foi o Moff Gideon, que utilizava um uniforme imperial junto com uma armadura e capa, por constantemente participar de batalhas, enquanto Tarkin sempre utilizou um uniforme militar padrão cinza do Império. O Imperador aguarda meu relatório. Imaginei que ele e Lord Vader poderiam vir para a ocasião. Achei prudente poupá-lo de qualquer constrangimento em potencial. É desnecessária sua preocupação. De acordo com o decreto imperial, cada Moff receberia um mandato maior que o comum, que são 4 anos de serviço, para manter o controle do setor. Tinham consigo uma força de tropas de choque para garantir a segurança de sua residência, manter o controle das ruas no entorno e proteger alguns de seus funcionários administrativos. Os Moff também tinham uma vasta gama de recursos militares à sua disposição, podendo solicitar uma frota setorial que podia consistir de 6 ou 20 naves como Destroyers e Architects, ou um grupo setorial, grupos que podiam ser formados por até 2.400 naves, que era um grupo padrão. As forças navais padrão de um setor era composto por 24 Destroyers, 1.600 naves de guerra e 800 naves de apoio não especificadas. Quanto ao exército de setores, eram geralmente solicitados em casos de complicações políticas. Como governadores regionais, cada Moff tinha autoridade final em relação ao envio de todas as forças militares de seu setor. O exército de cada setor somava 774.574 Stormtroopers e pouco mais de 400.000 funcionários, além de dezenas de guarnições planetárias. O que se era esperado de um desses governadores regionais com esse tanto de recursos era só uma ideia bastante vaga se comparado ao que se via na prática. Acreditava-se que fossem manter a ordem, prevenção de corrupção, aplicação correta de leis e a não interferência no funcionamento da burocracia, o que raramente acontecia. Com a eliminação total do Senado Imperial, eles passaram a ter controle direto sobre seus respectivos setores, elevando a sensação de poder, o que levou à violação da liberdade civil e à crescente rebelião. Os governadores regionais agora têm controle direto sobre seus territórios. O medo manterá os sistemas locais na linha. Pois é, esses são os papéis dos Moffs imperiais que, desde o início, se tornaram o cargo político mais importante do Império Galáctico, e no fim, sendo o único. Comenta aí pra gente se as suas dúvidas foram sanadas, e comente também o que você acha desses imperiais. E esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e nos seguir nas redes sociais, porque isso é muito importante. Até o próximo vídeo e que a força esteja com você. Eu preferiria evitar qualquer forma de violência e encorajar um momento para consideração.